Olá, equipe, sejam bem-vindos novamente ao Infermundo. Nessa aula, nós vamos falar sobre o impacto relacionado com o rompimento de barragens, sob uma perspectiva mais voltada para a saúde coletiva, a fim de trazer mais conhecimento e consciência a todos sobre a seriedade desse problema. Vamos começar? A barragem de rejeitos, como o exemplo que vocês podem ver na tela, existe porque a extração de minério de ferro produz rejeitos, e para que eles não sejam despejados diretamente nos rios, causando dano ambiental, eles são movidos para esse local controlado. Esse local ele possui risco de se romper, por isso é necessário que ele seja avaliado constantemente e que haja o máximo de medidas de segurança. Além disso, esse método não é o único, mas esse é o método mais barato de se livrar desses rejeitos da extração de minério de ferro. Para podermos falar dos impactos, precisamos entender que eles estão todos ligados: o impacto ambiental, o impacto socioeconômico e, por fim, o impacto na saúde dessa população atingida pela tragédia. Como vimos no episódio que aconteceu em 2019, agora, em Brumadinho, o rompimento levou centenas de vidas, a maioria delas dos próprios trabalhadores da empresa Vale, responsável pela barragem. E as pessoas que ficam? Os estudos mostram que as pessoas mais vulneráveis a esses acontecimentos são, por exemplo, pescadores, povos ribeirinhos, agricultores, povos indígenas e, como nesse último caso, os próprios trabalhadores atuantes na barragem. E como os impactos à saúde são grandes, entendemos que é essencial o cuidado e a atenção com essas famílias. Por exemplo, a saúde mental dessas pessoas pode ser grandemente afetada. Elas lidam com perdas de familiares, perdas materiais, mudanças bruscas e o próprio acontecimento traumático podem desencadear transtornos psíquicos, como os mais comuns, como os estudos apontaram, a depressão e a ansiedade, podendo levar ao suicídio, como já infelizmente aconteceu. Além disso tudo, o desgaste emocional, somado à exposição e perguntas iguais, feitas inúmeras vezes, pioram a situação. Por isso é importante ter em mente que essas pessoas precisam ter a sua privacidade protegida, é um direito delas. E como fica a atuação do SUS após essa tragédia? O SUS ele atua em conjunto com a estratégia Saúde da Família, visando a promoção, proteção e prevenção em saúde, com foco em identificar casos de maior vulnerabilidade, os transtornos pós-traumáticos que são muito comuns, um atendimento humanizado a todos e garantindo medicamentos controlados para o tratamento de doenças de base que essa pessoa possa ter. Lembrando que se ela perdeu a sua habitação, perdeu também todos os seus medicamentos, todas as suas receitas, e isso não pode impedir que ela continue o seu tratamento. Além do mais, o acompanhamento das pessoas que tiveram contato com essa lama, que não é uma lama comum. E no caso Mariana, havia indicação das pessoas serem acompanhadas semanalmente com avaliação clínica e laboratorial, verificando sinais e sintomas, alterações no hemograma, dosagem de ferro sérico e doenças infecciosas. Constatou-se também que a dificuldade de assimilar emoções, sentimentos e o sofrimento levou as pessoas a terem distúrbios de sono, alimentares, irritabilidade, conflitos familiares, choro e depressão. Elementos como arsênio, chumbo, cádmio e mercúrio são naturalmente tóxicos ao organismo humano e podem vir à tona com o rompimento das barragens. Inclusive, podem causar danos imediatos à saúde, consequências a médio e longo prazo, e o contato contínuo pode causar danos irreparáveis. Desse modo, podemos compreender a importância da atuação de uma equipe multiprofissional nesse cenário. E quais são essas mudanças que ocorrem com isso? O comprometimento dos serviços de provisão de alimentos e água potável, de regulação do clima, destruição de mais de 1.000 hectares de cobertura vegetal, por exemplo, e do ciclo das águas, contribuindo para enchentes nos períodos chuvosos.
e isso também contribui para a alteração do ciclo de vetores e de hospedeiros de doenças como a dengue, chikungunya, zika, além de outras doenças. Animais peçonhentos que também tiveram seus habitats completamente alterados ou destruídos, doenças respiratórias e contaminação dos organismos com a transformação da lama de rejeitos em grande fonte de poeiras e material particulado, contendo óxido de ferro, sílica e matéria orgânica, além da hipótese de outros metais como alumínio e manganês, inalado pelas pessoas. Impactos psicossociais e na saúde mental, resultantes do comprometimento das heranças culturais e da perda da sensação de lugar, bem como a sensação de insegurança e medo da violência para os que foram deslocados para abrigos ou casas temporárias, contribuindo para futuras doenças crônicas, como as cardiovasculares. A água também é afetada, com o potencial de alteração da sua potabilidade, o aumento de doenças que vêm através dela e os casos de diarreias. Agora nós podemos comentar muito resumidamente o que acontece com o ambiente no processo de rompimento de uma barragem. A primeira coisa que nós observamos é o soterramento. O soterramento, como aconteceu em Brumadinho, levou muitas vidas humanas, levou também muitas vidas de animais que estavam naquele local. O solo, após esse soterramento, ele fica rico em minério de ferro e ele endurece por causa disso. Isso causa dificuldade do processo de sucessão ecológica e destrói florestas. A lama acaba atingindo o rio e acontece o processo de assoreamento. Existe um aumento de sedimentos nessa água. Isso causa a morte dos organismos presentes no rio, como por exemplo um peixe que não vai conseguir mais captar oxigênio por causa da quantidade de sedimentos existentes na água. E a decomposição desse peixe, por exemplo, vai consumir mais oxigênio do rio. Existe também a interação entre esse minério de ferro que veio junto com essa lama com a água do rio, que é a interação de oxidação, que também consome oxigênio do rio. Lembrando que esses animais que estão dentro desse rio precisam de oxigênio para sobreviver. Então essa água cheia de sedimentos também impede a entrada de luz solar. Então aqueles organismos dentro do rio não conseguem fazer fotossíntese e mais organismos morrem, aumentando o material de decomposição e aumentando o consumo de oxigênio que já está limitado dentro do rio. E com isso nós podemos concluir que a destruição do produtor de energia, os demais consumidores morrem, destruindo toda essa cadeia alimentar do local. E o que acontece? Qual organismo se recupera primeiro? Qual organismo consegue se adaptar melhor? É o organismo que não é mais consumido pelos peixes. Os peixes, então, não controlam mais essa população. É a larva de mosquito. E a consequência disso é o aumento de doenças relacionadas a mosquitos, como a malária, leishmaniose, febre amarela. Também temos os impactos socioeconômicos que vão afetar essa população, como, por exemplo, a destruição de edificações, a destruição das habitações, da infraestrutura urbana, os serviços públicos essenciais como a distribuição de energia, serviços de tratamento de esgoto, saúde pública, limpeza urbana, destinação de resíduos, transporte, educação, tudo isso prejudicado. E, infelizmente, a paralisação da atividade de mineração da própria empresa que causou todo esse dano, pode causar um colapso da economia regional, devido ao sistema pouco diversificado, com forte minério-dependência. Existe também a redução do turismo e a dificuldade do uso e captação de água do manancial. Ainda no que tange aos impactos materiais, sociais e simbólicos, as barragens causam a desestruturação de comunidades, o rompimento de laços familiares e grupais, traumas diversos,
o desenraizamento cultural, a perda do vínculo espacial, doenças como malária, dengue e outras, depressão, violência e até casos de suicídio, em virtude de transtornos psíquicos. A inundação de florestas, cidades, escolas, cemitérios, igrejas e outros espaços considerados sagrados incidem de forma extremamente negativa sobre os atingidos.